Olá pessoal, tudo bem? Sou Álvaro de Vardim e esse aqui é o canal Vamos Buscar Juntos, o canal que tem como propósito discutir, dialogar, conversar com todas as áreas do conhecimento, conversar com todas as posições ideológicas, conversar, porque afinal de contas, através da conversa que a gente chega a um consenso, a gente chega a algo mais correto, a um caminho. Por isso que a gente está aqui. Vamos buscar juntos. É eu aqui, você daí, para a gente buscar juntos. Como eu sempre digo, eu sou um jornalista, sou um especialista em generalidades. Então eu convido aqui as pessoas para a gente conversar sobre as especialidades dela, para eu aprender um pouco mais, para você aprender um pouco mais. E hoje, a gente, além de eu aprender, como eu sou um jornalista especialista em generalidades, hoje eu convidei um jornalista, o meu amigo Elcio Facchina, que foi meu professor lá na Universidade Positivo, e ele, que é jornalista, ele é doutor em comunicação, e até agora, maio de 2020, ele era coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná. E a gente vai conversar hoje um pouco mais sobre como está sendo a cobertura da imprensa em relação à pandemia do coronavírus. Seja bem-vindo, Facchina, ao Vamos Buscar Juntos, para a gente conversar um pouco mais sobre o jornalismo, né? Um jornalismo em tempos de pandemia. Eu já vou emendar, assim, dando seja bem-vindo para você, e vou perguntar uma coisa para você. Facchina, acredito que hoje a gente já passou de 47 mil mortes aqui no Brasil. Me responda, é culpa da imprensa essas 47 mil mortes? Seja bem-vindo. Vamos buscar Obrigado, juntos aí. obrigado, Álvaro. Vamos buscar juntos, e esse buscar junto é fundamental nesse momento. Parabéns pelo título do programa, né? Porque é isso, nós somos muito maiores, muito melhores, muito mais inteligentes quando a gente junta as nossas inteligências, né? Então nós precisamos sempre nos abrir ao outro. Você falava na abertura, muito legal, essa questão de que todas as linhas ideológicas, todos os pensamentos se convirjam para um único fim, né? Porque aí a gente cresce. Essa ideia de eu ficar retiro com o meu grupinho, né? Só pensando que eu estou certo, os demais estão errados, parece aquela famosa história da mãe do militarzinho, né? Que ela foi assistir um desfile e estava lá todo mundo marchando, 140 marchando, e só ele com o pé errado. E a mãe falando, nossa, só meu filho está certo, os demais todos estão errados. Né? Então a gente tem que tomar cuidado de não se tornar um desses, né? Então, esse pensar juntos, esse construir juntos, esse buscar juntos, é essa visão democrática. Parabéns pelo título, obrigado pelo convite. Né? E sobre a sua pergunta, uma alegria enorme, obrigado pela lembrança do meu nome, né? De tudo isso que a gente já tem feito junto nesse mundo do jornalismo, né, cara? Divardinho, a sua pergunta, eu fiquei pensando, sabe, eu tenho visto, de fato, a informação ela é uma boa arma, mas eu nunca vi que ela é contra, ela ataca a saúde, ela mata desse jeito. Ótima pergunta sua, né? Porque parece que tem um grupo dizendo que o problema é a imprensa. Meu pai do céu, como assim a imprensa é o problema da Covid? A imprensa é exatamente a grande aliada nesse combate a essa epidemia que nos afeta a todos, o mundo todo, na verdade, né? Então, assim, e esse pessoal que fica atacando a imprensa é exatamente aqueles que se acham os donos da verdade. E pior, aqueles que falam que a verdade vos libertará, mas a partir de mentiras. Então, constroem uma verdade que é dele, quase sempre mentirosa, quase sempre baseado em fake news. Aí, claro, como ele quer dizer que o Brasil não está vivendo um problema, uma epidemia, então é ruim quando falam que está. É ruim quando a imprensa mostra os dados e mostra os casos, as vidas que estão sendo ceifadas ali, né? Então, assim, aí a gente fala, pô, nessa hora é que a gente vê como a inteligência parece que pediu férias no nosso país e deu uma viajada, foi embora, porque o debate é insano, cara, né? Eu digo o seguinte, que existe exagero da imprensa, Álvaro, nenhuma dúvida, sempre existiu. Eu sempre falo assim, a imprensa tem uma questão de querer tornar tudo no superlativo para poder chamar atenção, né? Então, parece tudo aquilo que chama atenção, então vamos abrir com isso, né? Em princípio, não vejo nenhum problema. Qualquer história, e a narrativa humana é assim, né? Qualquer história que você vai contar, você começa com um fato mais marcante.
Agora, ao longo da história, você tem que dar toda a informação. Eu vou pegar um dado aí sim eu tenho uma crítica à cobertura que é feita. No Brasil, se compara, falando o seguinte, olha, o Brasil é o segundo país, está se dizendo agora, né, nesse momento que estamos gravando, é o segundo país com mais mortes no mundo. Bom, óbvio, né? É o quinto país com maior população no mundo, quer dizer, então, na verdade... Somos grandes, né? Somos grandes, quer dizer, eu não posso comparar o número de mortes aqui com o número de mortes do Paraguai, na Argentina, na Suíça, quer dizer, é uma comparação entre coisas completamente diferentes, né? É como comparar, sabe, sei lá, um caldeirão com uma garrafa, não tem nada a ver, são coisas diferentes, né? Então, o certo é dizer o seguinte, o Brasil tem sim, como se falou, 47 mil mortes, o que é gravíssimo, Agora, isso, no conjunto mundial, representa, você vai pegar uma morte para cada 100 mil habitantes, o Brasil está em 19º lugar, nesse momento, quer dizer, e é grave, mas assim, eu não posso ficar mentindo. Então, o Brasil não é o segundo país com mais mortes no mundo. Isso não alivia em nada, mas ajuda a tirar também a ideia de que a imprensa está, de alguma forma, mentindo. Tem um autor que eu gosto muito, o Bourdieu, um francês, ele fala assim, a imprensa não mente, ela omite. Ou seja, ela mente omitindo. Quando você omite esse dado... Eu aumento, mas não invento, né? Exatamente, bem isso, né, cara? Então, assim, eu esqueci o nome do autor, do jornalista de celebridade. Exatamente, é isso. Então, assim, a imprensa tem suas falhas, eu acho assim que a imprensa tem ido para um caminho meio perigoso, né? Por exemplo, confesso para você, eu sei que a pandemia é grave, mas assim, eu tenho um telejornal de 1 hora que vira o telejornal do coronavírus, cara, o Brasil continua, quer dizer, tem mais informações, quer dizer, então assim, acho que ela precisa dar cobertura, ela está dando, exceto esse fato que eu relatei, né, que para mim é uma meia-verdade. No restante, ela está fazendo cobertura. Mas também poderia continuar falando de coisas boas que acontecem no Brasil. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, e então nisso existe uma crítica, mas isso não significa de jeito nenhum que a imprensa tenha alguma culpa nisso. Ao contrário, Álvaro, se não fosse a imprensa, a situação estaria assim, tremendamente mais grave. Tem autores que falam que a gente já estaria com o dobro ou o triplo de mortes, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. A imprensa é aliada. Sem informação é o grande problema, né? Agora, claro, a informação não ajuda quem se acha o dono da verdade. Esse é o grande problema, né? Não, com certeza. Ana Hara já falou, né, que a essência do poder é ser enganador, né, e não querer ser transparente, né? E se não fosse a imprensa querendo cobrar transparência, não existiria isso, né? Exato. É interessante, assim, que eu participo também, Faxina, completando essa questão dessa pergunta que eu fiz com você, eu participo, assim, de grupos, assim, de profissionais que não tem nada a ver, um grupo lá de profissionais da atividade física, um outro de contabilistas, e eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu vi uma crítica, né, dizendo, agora nós estamos ferrados, nós temos que lutar contra a Tribuna, a Gazeta, a Bandadeia. Daí eu, claro, me segurei e falei, mas não é a imprensa que você não tem que brigar com a imprensa. Lógico. Igual tem muita gente que coloca o isolamento social como grande problema da retração econômica. Não é culpa o vírus, é a pandemia, não é o isolamento social. O isolamento social, como você mesmo falou, se não fosse o isolamento, eu vi um dado, lá em São Paulo já teve 10 mil mortes, se não fosse o isolamento já tinha passado 60, né? Aí que tá. Não, e isso que você falou é interessante. Eu tenho um cara, posso chamar de amigo, né? Uma pessoa assim com quem eu tive um convívio grande mais no passado. Ele começou a mandar muita coisa para mim, né? Eu falei, cara, desculpa, me tire dessa lista, porque assim, entre elas, cara, era uma em que ele falava, e agora recente, foi semana passada, ele dizia a afirmação, né, que o comunismo chinês dominou as mentes do mundo, né? Aí ele fala assim, aliás, a mais nova aliada do comunismo é a Band News, a Band News FM. Eu falei, como?
Quer dizer, o cara é uma insanidade, cara, porque a Band News está divulgando uma informação de que, sabe, não há prova sobre isso, nem já virou, quer dizer, eu falei, cara, aí eu falei para ele, bicho, eu posso dar uma dieta 3 meses sem ler fake news para ver se você recupera a sanidade mental, né? Porque, cara, é de uma estupidez, né? Então, e assim, é isso, agora todo jornalista é comunista, toda a imprensa é comunista, o problema é a Tribuna, é a Gazeta, o problema é a Rede Globo, quer dizer, é de uma insanidade. Me lembra muito uma historiazinha que uma amiga me contava, né? Ela fala assim, cara, tem gente que parece aquele cara que chegou em casa, né, ele estava viajando, chegou em casa, surpreendeu a esposa com o amante no sofá, ele ficou tão bravo que rasgou o sofá inteiro e jogou pela janela. Como se o sofá tivesse culpa. Então assim, de uma insanidade, né, essa coisa de... Em vez de dizer, não, peraí, a imprensa está fazendo o papel dela. Tudo bem, está exagerando? Vamos encaminhar, vamos pedir que esclareça melhor, quer dizer, agora, bicho, lutar contra a informação é insano, é insano. Uma sociedade só vai ser mais democrática e mais civilizada quanto mais informação tiver. E vai ser mais incivilizada quanto mais mentira tiver, quanto mais de mentira ela viver, né? Então nós temos que estar claro disso. Você lembrava muito bem aquela afirmação de que o poder, né, ele se alimenta disso, né? A informação é um problema poder, sempre é um problema poder, né? Se não tiver informação, tanto melhor, né? Então, agora, claro, se não tiver, que tipo de informação, né? A informação transparente, né? Eles querem mostrar só um lado da moeda, quando a moeda tem sempre 2 lados. Então, assim, é impressionante esse tipo de comportamento, e é gozado como isso se acirrou nos últimos anos, né? A gente sempre teve uma certa crítica à imprensa, claro, e merece, viu? Eu sou um crítico da imprensa. Sim. Fui jornalista em rádio, fui jornalista em jornal, fui jornalista há muito tempo em televisão, tenho crítica a coisas que eu fiz, falar, eu não faria isso de novo, quer dizer, então a crítica, ela é fundamental, ela é importante, e a imprensa tem que se abrir para a crítica. Agora, pelo amor de Deus, né? Não, mas agora... eu digo bem isso, assim, por exemplo, nós da imprensa, nós da área da comunicação, vamos dizer assim, dessa grande área da comunicação, do jornalismo, tudo, claro, nós estamos abertos à crítica, né? A gente tem, por exemplo, a população, a opinião pública também, como a gente cobra que tem que fiscalizar o executivo, o legislativo e também o judiciário, também fiscalizar a imprensa. Mas eu vejo assim um movimento assim de apenas crítica pela crítica pela crítica. Como eu falo assim, o jornalismo ele transmite o fato. Claro, a gente prega uma objetividade, uma imparcialidade que muitas vezes não acontece, é claro, né? Mas por exemplo, o jornalismo não está inventando, né? Então, daí por isso é o caminho que você chegou e falou a respeito das fake news, assim. Eu acredito que as fake news cresceram tanto, por isso que eu peço para você fazer essa explanação. Você acredita que as fake news, assim, elas se perpetuaram, elas se proliferaram, viraram um vírus, né? Quem sabe um vírus assim tão grande quanto é o coronavírus? Porque o que acontece? As pessoas, tanto uma que pensa A como uma pensa B, ela quer uma fake news para chamar de sua, para legitimar o discurso dela. Seria isso aí, Faxina? Por isso que a fake news, assim, tipo, a fake news, quando você recebe repasse sem dó, tal, não sei o que, tal, pessoas, né? Pô, é isso que eu acredito, então eu vou passar sem ao menos verificar? A pessoa, ela quer uma fake news para chamar de sua? É exatamente isso, você sintetizou bem. Veja, Álvaro, tem pesquisas que mostram hoje isso, quer dizer, a pessoa, ela procura na fake news aquilo que já está dentro dela. Então, na verdade, é isso que você falou. Procura fake news para chamar de sua, né? Porque já é sua, porque está dentro dele, né? Ele precisa legitimar isso que ele pensa. E até porque toda fake news oferece uma síntese. Nós vivemos num mundo muito complexo para entender, né? Eu conversava com um grupo que fazia um curso recentemente e falava assim, gente, olha, o comunismo chinês não é um comunismo, é um capitalismo de Estado. Né, sabe? Né? E se ainda falava, assistam a esse filme que ganhou o Oscar, né? Em que Obama participa lá, que é o Indústria Americana, para ver como que é um capitalismo nefasto de Estado, sabe? Quando aquele capitalismo na parte pior do Estado, né? Cara, mas assim, aí
o cara, mas aí então hoje não tem mais informação, porque até então eu tinha, para mim o comunismo é comunismo, quer dizer, então, ou seja, você entender, e isso não, é um comunismo, né? É um comunismo, é o capitalismo de Estado, é o comunismo, né? É como se consolidou. Mas assim, parece que as pessoas ficam nervosas porque, cara, isso é muito difícil de entender. Então, assim, entender as coisas, entender o mundo, entender as pessoas é algo muito complexo, muito complexo. E então, para não sofrer o problema da dúvida, todo mundo quer a síntese. E a síntese é fake news, né? Ah, tá vendo? Né? Eu lembro de um caso recente também, de um amigo meu que ele compartilhou uma fake news no grupo, eu recebi, mandei, cara, olha, isso aqui já foi, a agência tal, até mandei para ele, já confirmou que isso é uma mentira, assim, assim, assado, mandei para ele, aí ele respondeu assim para mim, Faxina, pode ser que essa é fake news, mas isso é verdade. Sabe? Ou seja, então... falei, então tá, então, né? Se já é verdade, então... Não, né? Quer dizer, mas é impressionante, é isso que você falou, o cara parece que ele tem... Parece não, nós sempre tivemos síntese, né, Álvaro? A gente sempre gosta de, numa frase, sintetizar o mundo, sintetizar as pessoas, né? É uma frase que sempre nos ajuda a dar uma certa estabilidade, porque a dúvida... nos atormenta, mas eu falo assim, nós temos que aprender a conviver com a dúvida. É a dúvida que nos leva ao conhecimento, né? Quando tem certeza, vira religião. E na religião eu tenho certeza, eu tenho uma religião, sigo uma religião, né? Eu sou católico, eu sigo, e ali eu tenho certeza, mas é uma questão de fé. Agora, assim, do conhecimento sobre as coisas, eu lembro que esse cara falou assim comigo, esse último, né? Ele falou assim, Faxina, então... Você acha que não foi o governo chinês que inventou esse vírus? Eu falei, não sei se foi, cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho certeza, mas também pode ser que seja. Mas, cara, eu estou buscando informações, mas preciso que sejam informações críveis, e não... Né, ele pegava ainda um discurso que o Trump fez, dizia, tá vendo? O próprio Estados Unidos disse que é, né? Aí eu falei, olha, traduza bem o inglês, que você vai ver que não fala. Ele dá aquela da possibilidade. E também, falei, o Trump, não, ele fala o quê? É a opinião de um político, né? Quer dizer, mas eu falo assim, então é o seguinte, eu estou aberto a conhecer a verdade. Agora, até agora, não tem nenhuma prova que diz que foi inventado lá, né? O outro dizia que o grande problema do Brasil é o isolamento. Porque aí começa a dar dados assim, é um capitão, que tem aí um vídeo circulando, e que ele fala 8 motivos para acabar com o isolamento. Cara, você começa a ouvir assim, aí o cara mandou, tá vendo, Faxina, você quer, estão as informações. Aí pegou um professor, não, cara, isso é opinião. Dizer que se todo mundo infectar logo, o Brasil, aí não tem mais ninguém que infectar, então é melhor do que ficar espaçando ao longo de um ano, sim, parte da verdade. Assim, mas quantos vão morrer por causa disso? Porque o sistema de saúde não vai dar conta, né? Eu comecei a colocar, aí ele falou assim, ele mandou assim para mim, né? Era mensagem de voz, ele mandou assim, Faxina, você gosta muito de complicar as coisas. Quando você começa a pensar, cara, se abrir, se não guardar mais, eu falei para ele, nós vamos ter, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de contaminados no Brasil, se não mais. Eu falei, aliás, falei para ele, o seu presidente disse que 70% dos brasileiros vão pegar a coronavírus. Deus o livre, se for isso, nós vamos ter 140 e poucos milhões de brasileiros com coronavírus. E se nós temos sempre que, em média, 8% desses, 15% desses vão para o hospital, 8% é questão grave, assim, onde vai ter sistema de saúde para dar conta disso, cara, né? Aí, mas assim, as pessoas não estão a fim de pensar, Álvaro, e aí a fake news, ela é estabilizadora, né? Ah, agora descobri porque que é isso. Quer dizer, o cara meio que... a verdade já estava dentro dele, a verdade, né? Desalivia. Agora eu vou dormir tranquilo porque eu sei que é o bandido, que é aquela famosa história do bandido do mocinho, né? Como se o bandido mocinho fosse assim, o cara feio é bandido, o cara bonitão é mocinho, né? Quer dizer, aquela história que botar na nossa cabeça, né? E eu falo, e nós somos todos um pouco mocinho, um pouco bandido. A nossa luta eterna, assim, eu quero ser menos bandido e mais mocinho.
A minha luta eterna é essa. É uma luta agora, cara, dentro da gente, né? Dentro da gente. Agora, cara, nós estamos nesse mundo para melhorar, né? Então, como que eu deixo de ser um pouco bandido e seja mais mocinho, ou mais santo, para usar o termo da minha religião, né? Então, eu falo, e é isso que as pessoas não querem, porque eles dão trabalho, cara, você se questionar. Porque veja o seguinte, eu conheço pessoas assim, muito próximas, que saem para a rua contra a corrupção, cara. E tudo bem, ótimo que saem. Agora, sim, como eu conheço, né, eu vou falar o nome evidentemente, quer dizer, tem uma pessoa que eu conheço muito bem, que quando a mãe dela morreu, né, ela ficou recebendo a aposentadoria da mãe dela quase 2 anos. Sabe? Escondeu até ser pega. Aí tem o outro que ele tem uma casa na praia, ele tem muitos imóveis, né, alugados, mas tem uma casa na praia. Não precisa disso, porque o cara vive muito bem, aposentado, o cara não tem que botar dinheiro. Ele, todo ano, pedia, não sei se está pedindo agora, mas ele pedia durante mais de 10 anos, ele pedia o defeso, como se ele fosse pescador. Sabe? Então, ou seja, aí essa pessoa vai para a rua pedir o fim da corrupção, né? Eu falei, cara, você não pode ir, você é exatamente a pessoa que, se estiver lá, vai fazer pior do que quem está, né? Quer dizer, eu falo assim, parece que as pessoas... Faltou oportunidade, né? Faltou oportunidade. Parece que as pessoas não estão a fim de repensar. E eu falo assim, cara, quando eu vejo uma crítica, eu falo, cara, será que eu também não estou fazendo isso? Quer dizer, essa coisa de que eu sempre olho e falo, e eu? Como é que eu estou? Não, parece que as pessoas perderam essa noção do conhece até enxergar. Mesmo, né? E conhece a ti mesmo. Exatamente. E é fácil julgar, né? Não, porque o problema do Brasil é essa questão da homossexualidade. Cara, eu tenho muitos amigos homossexuais, né, dos dois lados. Bicho, sim, e te digo o seguinte, no meio tem tanta gente maravilhosa, como tem bandido, como entre os heterossexuais, né? Mas aqui, na verdade, na Bíblia diz que está errado. Eu nunca li na Bíblia isso. Na Bíblia eu li que o primeiro pecado está na Bíblia, primeiro pecado. Vai lá, né? Quando Deus fala para Adão e Eva, aproveite o paraíso, aí está. Só está proibido, ele só veta uma única coisa, não comas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa o quê? Não julgue. Não é dado a nós humanos saber o que é bom, o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Isso é de Deus. Então eu falo assim, cara, eu acolho todo mundo de outra religião, sem religião, eu acolho. O meu papel é acolher, como ser humano, como irmão meu, filho de Deus igual eu. Agora, bicho, se ele tá errado, é Deus que vai saber, né? Eu sei que se eu julgá-lo, aí eu estou errado, porque Deus me disse isso, está na Bíblia, né? Eu falei, as pessoas não leem isso, aí vira os donos da verdade. Aí uma dessas pessoas, falei, dos dois que brigaram comigo, falando disso, assim, o problema, Faxina, é que você é da turma que defende o casamento gay. Eu falei assim, cara, eu acho o seguinte, se eles quiserem, é direito deles. Agora, se está certo ou errado, deixa Deus julgar. Deixa que deu certo. Isso não é meu papel, cara, não é meu papel julgar. Eu quero que, primeiro é o seguinte, eu quero que todo mundo respeite um ao outro, né? A questão da empatia, né? Eles têm o direito de fazer aquilo que eles acham que está certo e que lhe dá prazer, sem nenhum problema. Eu falo assim, mas nós estamos num momento, cara, em que as pessoas não querem mais aprofundar o conhecimento, portanto não quer informação, não quer que a imprensa divulgue certas coisas, mas viraram os donos do bem e do mal. E aí é grave, uma sociedade que julga muito e atua pouco e conhece pouco, é uma sociedade muito perigosa. Ela tende para a barbárie, quando nós temos que construir civilidade. Na civilidade, eu aceito o outro como ele é. E defendo o direito dele de ser como ele é. E ele me respeita também, né? Eu não tenho que ser igual a ele. Agora, o respeito ao outro é fundamental. E isso vale para tudo, né? Você falava no começo desse programa, Álvaro, a questão assim, eu quero trazer aqui, estou trazendo aqui, gente de várias correntes de pensamento. É isso, quer dizer, vou trazer só cara da esquerda, eu sou cara da direita, eu sou cara que diz que não tem ideologia, mas sempre tem, né? Quer dizer, não. Você traz todos, e desse caldeirão é que sai alguma coisa nova, né? Não é da minha fala, da sua fala, da fala dos outros convidados. É das falas somadas que vai sair alguma coisa nova. E isso eu acho fundamental que a sociedade se abra para isso, né? E a imprensa
é uma grande aliada nesse momento, né? Deus o livra uma sociedade sem imprensa livre. Sem imprensa livre. Não estou dizendo que... Não seria uma sociedade... Não seria uma sociedade. Não seria uma sociedade, cara. Não seria uma sociedade, né? Então, essas coisas que eu falo assim, que nós temos que aprender nesse momento de pandemia, a gente a abrir-se mais do que a gente se aflorar em ser o dono da verdade, né? E me diga uma coisa, pegando essa questão que você falou, assim, que a gente tem muita dúvida, né? E a fake news, ela quer legitimar uma certeza que nós temos, porque a gente não tem a certeza. Como a gente sempre mesmo fala, a grande verdade não está nas respostas, mas sim nas perguntas. Você acredita que a legitimação das fake news e também esse discurso do negacionismo para a ciência é essa nossa necessidade de querer ter certeza de tudo? Porque, veja bem, você é um pesquisador, você está dentro da universidade, você fez o seu doutorado, você está dentro desse universo da pesquisa que muitas vezes é desconsiderado, principalmente na questão das ciências sociais humanas, ciências sociais aplicadas. Existe muita crítica, né, em relação às ciências sociais, assim, o propósito dessas pesquisas, se existe validade ou não, né? Então, e agora a gente chega assim o coronavírus nos mostrando a importância da ciência. Só que a ciência pesquisa, né? Trazendo hipóteses, sabe? Então a gente veja esse discurso da cloroquina, é ou não é? Então é uma hipótese e todo mundo já quer pegar como verdade. A legitimação da fake news e esse negacionismo da ciência é uma necessidade que nós queremos ter a certeza e estarmos corretos sempre, sendo que é difícil o encontro dessa, vamos dizer assim, dessa síntese, né? Depois dessa discussão dialética, vamos dizer assim. Uhum. E, veja, eu estudando até para ser pai, né, estudar um pouco sobre a situação de filhos, eu lembro de um texto que eu li de um psiquiatra, ele falava o seguinte: olha, toda criança precisa de muito amor e muito limite. Ele dizia o seguinte, assim, sem limite, ela mesma fica perdida, né? Então para a gente, assim, o limite do adulto é a certeza, né? Então, assim, ele fica meio perdido, que não tem mais certeza de nada. Então, assim, até para ele, veja que é uma mente infantil, né? É uma mente infantil, né? Então, para que ele possa ficar tranquilo, ele precisa de certeza. E a fake news lhe dá as certezas que ele busca, né? Que ele já tinha, na verdade, dentro dele, né? Confirma aquela certeza. E aqui é que está a gravidade do problema. É quando a gente começa a negar a ciência, porque a ciência, no campo das ciências sociais, ela se baseia na dúvida. Sem dúvida, né, na verdade, toda a ciência se baseia na dúvida. Então, assim, e parece que aí fica essa questão das pessoas negarem a ciência. Cara, o Álvaro, a ponto de um grupo enorme de pessoas negar que a Terra é redonda. Cara, é assim, é de uma insanidade, é de uma estupidez, cara. Claro, porque também, defendendo que a Terra é plana, lhe dá uma certa estabilidade, né? Porque como é que eu vou pensar que se ela é redonda, como é que dá volta, a gente não cai? Sei lá, vem um monte de dúvidas aí. Quer dizer, então, assim, até nisso, e esse negar a ciência é uma forma de negar a dúvida, é uma forma de negar aquilo que me leva ao conhecimento, que nunca é único, né? Conhecimento nunca é único. A verdade para você pode ser uma, para mim pode ser outra a respeito de alguma coisa, né? Por isso, a discussão sobre o direito, sobre ética, é uma discussão permanente, né? Porque nós estamos sempre botando em contraposição para ver como que nós vamos melhorando. A gente fala assim, isso nunca é estático, ela sempre é mutável. Não mutável para o lado bom, mutável porque assim, como é que eu me construo como sociedade melhor? Bicho, isso é uma coisa permanente. Então, e a fake news, ela me tira essa instabilidade. Lembro que você falou da cloroquina, aí foi um terceiro dessas pessoas que mandavam, que eu falei, cara, olha, eu mandei pesquisa sobre a questão da cloroquina, etc., né? Isso é recente, semana passada. Aí até mandei agora, quando saiu essa lá nos Estados Unidos, né? E aí, então, ele mandou a opinião de uma médica. Eu não sei se é médica, porque você não sabe de onde ela é, né? Ou está num local assim, pode ser inclusive uma atriz, né? Mas ainda que seja médica, a opinião dela fala, não, eu na verdade trato com cloroquina os meus pacientes, não sei o que, e tal.
Aí eu falei para ele, tudo bem, cara, qual o problema? A Associação Médica, não, ele dizia o seguinte, que o problema é que as associações médicas do Brasil estão tomadas pela esquerda. Eu falei para ele, cara, olha, se há uma coisa que não tem nesses lugares é a esquerda, na Associação Médica, o grupo mais de direita, né? São os médicos, né, cara? Eu falei segundo o seguinte, cara, segundo a opinião dela, e a opinião dela está de acordo. A Associação Médica Brasileira disse que fica a critério do médico o uso ou não. Ok, usar. Eu falei assim, o meu medo é o seguinte, quais são os critérios? E aí ela fala que critério até interessante sobre como usar, né? O paciente está começando, etc., né? Ela não, ela ainda fala o seguinte, tem alguns casos que eu preciso analisar caso a caso, etc. Eu falei, cara, assim, ela está dizendo isso, que ela analisa caso a caso, assim, assado, etc. Assim, ela está dizendo que a cloroquina é bom para... resolve tudo, né? Esse mesmo cara que falou, você sempre, você não quer admitir que ela está certa. Eu falei, não, cara, é que eu entre saber a opinião de uma pessoa e trabalho feito com milhares de pessoas, que aí você tem sim uma rarificação, uma estratificação melhor. Eu falei assim, isso é ciência, cara. Eu falei, então, ninguém está negando dizendo que a cloroquina não faz bem, só faz mal. Até agora não tem prova, é isso que a gente está defendendo, né? Quer dizer, mas assim, então você dizer que está sendo pesquisado, vamos ser sinceros, eu sou um que torço muito para que a cloroquina resolvesse o problema. Cara, nós temos no Brasil, né? Bom para todos nós, quer dizer, agora, cara, barato é tudo. Agora, cara, o problema é o seguinte, como é que eu vou defender isso se a Dona Maria das Dores vai tomar esse negócio por achar que está certo e vai morrer, né? Você sabe que tem várias contraindicações, né? A questão tem problema cardíaco, tem vários problemas que você não pode tomar, quer dizer, então eu falo que pensar em tudo isso dá trabalho, cara, dá trabalho no sentido, sim, que de alguma forma te tira a instabilidade, né? Eu lembro de um texto que eu li certa vez sobre Maria Teresa de Calcutá, até o texto chama assim, quando Maria Teresa de Calcutá colocou a fé em dúvida, né? E então, era uma entrevista feita com ela, e que ela fala o seguinte, olha, eu em alguns momentos já me questionei sobre a fé, né? Ela falou assim, mas aí eu comecei a pensar assim, tudo que eu estou fazendo é para o bem da humanidade. Ela falou assim, portanto, se Deus existe, eu falo assim, se Deus existe mesmo, está de acordo. Se não existe, eu estou de acordo em ajudar a humanidade. Quer dizer, sabe isso dela pensar, e aí ela depois ela olha assim e fala assim, uma entrevista que ela dá para uma TV na Europa, não vou lembrar agora, mas eu posso te passar depois essa. Ela fala assim, mas pensando bem, com um mundo como é este, com as pessoas como são elas, não sei o quê, Deus existe, não tem como não existir. Quer dizer, você veja, então ela fala assim, essa dúvida me ajuda a aprofundar a minha certeza. Quer dizer, então é interessante que ela fala da dúvida da fé que ela teve quando era jovem, etc., como ajudou ela a fortalecer a própria fé. Não fica aquela coisa que me disseram que Deus existe, portanto eu não vou nem pensar. Não, ela pensou e ela fala, impossível que esse mundo se construiu dessa forma, com as pessoas desse jeito, sem que existisse o Criador. Quer dizer, então eu falo assim, essa ideia da gente botar em dúvida só me ajuda a consolidar o que eu conheço, a própria fé e assim por diante. Mas só que, lógico, isso me leva a perder algumas horas de sono, né? Mas se eu tiver a fé de que a cloroquina vai curar, me facilita a vida, né, cara? Enfim, surgiu. Agora a cloroquina vai resolver o problema do Brasil. Melhor, né? Então, me dá estabilidade emocional, o que é grave. Dentro dessa questão que você falou aí, que a gente sempre está nessa dúvida e precisa de um trabalho, né, para fazer a coisa acontecer, né? Então, acho que a fake news, assim, ela se legitima, como a gente já falou, algo que a gente já tem dentro de nós, que a gente pensa. Sabe? Então, por exemplo, se checar uma notícia é trabalho, né? Exige trabalho. E a ciência também exige trabalho. Por exemplo, o vírus surgiu em dezembro, sabe? Não é rápido. Então, a gente sempre quer essa certeza, essa rapidez. E me diga uma coisa, eu não tenho essa certeza, eu tenho muitas dúvidas. Como combater o vírus da fake news? Como que a gente faz isso, assim?
num amplo mais macro e num amplo também micro, individual, e nós fazemos também a nossa parte de combater. Porque uma das palavras que me deixa muito irritado é eu vi no WhatsApp. É. No WhatsApp você não vê nada. Sabe? Como combater essas fake news, Tacheta? Álvaro, o que eu tenho feito muito é assim, eu sigo algumas agências que faz apuração, né? Por exemplo, a Boatos.org é uma bem boa, a agência Lupa, né, é outra bem boa. Então, são 8 agências que nós temos no Brasil que fazem essa apuração. E a gente séria. Eu lembro de uma que eu mandei para uma pessoa muito ligada a mim, que é uma irmã minha, e ela falou assim, mas o pessoal do Boas.org foi a turma do PT. Eu falei, não, eu falei assim, eu tenho um aluno meu, ex-aluno meu que trabalha lá dentro, e o cara não tem nada a ver com esquerda, né? Quer dizer, é um trabalho que os caras fazem um trabalho muito sério. Então, o que eu faço sempre é o seguinte, eu sigo essa agência, eu estou sempre consultando lá, vê um negócio que eu estou meio em dúvida, eu sigo lá e mando de volta para a pessoa, uma forma de tentar esclarecer. Acho que nesse ponto a imprensa tem feito em alguns momentos, né? Mas a imprensa poderia fazer mais. Eu acho que a imprensa deveria assumir como a imprensa de modo geral, sabe? Dos grandes jornais, as grandes televisões, grandes rádios, ter quase assim, tipo esse compromisso diário. Sair uma fake news, já esclarecer. Não precisa ela investigar. Faça acordo com essas agências que estão para fazer isso, né? Cara, são agências sérias, né? Que fazem um trabalho de investigação. Por quê? Nós temos que divulgar que isso é mentira, né? Divulgar por todos os lados, né? Eu acho que nesse ponto a imprensa não tem prestado um grande serviço, não. Acho que a imprensa não se tocou, a imprensa, né? Nós fazemos de que quem está botando os grandes veículos, quem está colocando o nosso trabalho em dúvida são as fake news. Então nós temos que lutar contra esse veneno. E lutar não é inventar fake news, não. É exatamente esclarecer. Atenção, isso é mentira por isso, por aquilo. Né? Volta e meia, algumas emissoras têm feito, Fantástico tem feito, volta e meia isso. Mas sim, mas deveria ser uma coisa diária, porque, Álvaro, a veiculação de fake news é diária, é impressionante, é diária. Né? E a gente sabe que tem de onde parte isso, né? Vou contar uma história para você. Eu tenho uma pessoa muito ligada a mim, um colega meu de profissão, que nos anos 80 e 90 ele trabalhava aqui com campanhas políticas e ganhava muito dinheiro. Um cara bom, mexe com edição, um cara muito bom. Encontrei com ele no começo do ano, né, aqui em Curitiba, e aí eu comecei a conversar. Eu vou resumir a história, né, como eu não vou dar data, ninguém tem como seguir, mas assim, ele falou, cara, eu agora trabalho produzindo em São Paulo, isso era fevereiro. Eu falei, que legal, cara, você faz o que lá? Aí ele deu uma risada e falou o seguinte, aquilo que você condena. Eu falei, como assim? Falei, não, cara, eu produzo... Produz fake news. É isso. Ele me contou. Aí eu falei, escuta, mas assim, como é que é? Trabalho para uma agência? Ele falou, não. Ele falou assim, a gente, assim, para não dar problema, eu produzo. Então eu recebo de uma agência uma encomenda, eu contato os atores, eu faço o trabalho né, e começou a contar todo cuidado para não ser pego. Ele falou assim, por exemplo... A minha base não é no Brasil, a minha plataforma, uma plataforma fora, assim, que eu mudo permanentemente, essa é uma orientação. Eu falei, sou múltiplo, assim, nós somos, assim, em São Paulo, falei, que eu conheço, somos uns 8 a 10 que fazemos isso, com a produção. Ele falou, quanto você produz? A média é de uma por semana. Aí eu brinquei, escuta, e dá dinheiro isso? Aí ele falou assim para mim, lembra como a gente fazia campanha nos anos 80, anos 90, ganhava muito dinheiro? Falei, cara, época de campanha era a época que a gente amarrava, né, o burro na sombra, né? Ele falou assim, posso dizer para você que é melhor do que o mês de uma campanha em alta, com a diferença que é permanente. Ou seja, o cara tá ganhando muito dinheiro. Aí eu chutei, falei assim, então você ganha aqui pelo menos uns $20, uns $20 mil por mês. Ele falou assim, ele deu uma risadinha, só? Sabe? Ou seja, então o cara ganha muito dinheiro para inventar. Aí começou a conversar, né? Encontrando no mercado. Nossa. Aí eu falei, cara, mas e daí? Ele falou, Faxina, eu falei assim, olha, estou me pagando. Eu vou fazer o quê? Eu falei, cara, mas isso não é ético? Ele falou, não, assim, eu recebo um roteiro, né? Eles me garantem que a história é verdadeira. Eu monto. Então, ou seja, então ele pega uma pessoa, ele fala, não, essa história existe.
Aí ele falou para mim, eu falei, escuta, mas... Ele falou, não, ele falou assim, depois a gente vê que as agências de apuração, ele é um cara muito, muito perspicaz, as agências de apuração, assim, já desmentiram muitas que eu produzi. Ele falou assim, mas assim, é trabalho, né, meu irmão? É trabalho. Quer dizer, então, assim, montou-se se profissionalizou a mentira no Brasil. E se a gente não eu até falei para ele, cara, eu vou te denunciar. Ele, por favor, né, cara? Por favor, né? Mas depois eu não, claro, não cito o nome dele, mas já comentei isso em outros lugares, para até abrir a cabeça da Polícia Federal, para que eles comecem a pensar de outra forma como investigar. Não é ir lá na agência. Ele falou bem assim, ele falou, Faxina, a agência não produz nada. A agência contata um cara que faz o roteiro. Ele falou bem assim, a agência recebe um briefing. O roteirista não está nem na agência. Não está na agência. Está fora da agência. Não está agência. Eu falei assim, e da onde as agências recebem esse briefing? Aí ele riu e falou o seguinte, não, aí você quer saber demais. Ele falou assim, eu não sei muito, sei um pouco, mas esse pouco não vou te falar. Sabe, então, ou seja, é uma questão orquestrada. Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço, e que me abriu o jogo e falou, cara, eu falei, mas eu não vou revelar seu nome. Eu falei, cara, vão chegar a mim, por favor, né, não sei o quê, né? Mas eu já passei para frente essa ideia, claro, né, contando né, de segunda do máximo possível, porque, né, mas assim, eu falo, esse é o negócio, é que hoje a mentira está profissionalizada. Se a imprensa não assumir isso de forma profissional, ela vai perdendo e vai minguando, cara. Eu alerto, eles vão contaminando a imprensa, dizendo que... Tanto que eles falam isso, né? Que a imprensa é que espalha fake news, né? Esse amigo meu que mandou esse recado de semana, ele falou, Faxina, fake news é o que a Globo está mostrando todo dia no Jornal Nacional. Então, ou seja, eles estão mudando o discurso, cara, e aí é um problema, porque daqui a pouco nós vamos ser os mentirosos. Sim. E né? É interessante, se eu não estou querendo, por exemplo, não é só fazendo uma defesa do meu campo, né? Uma defesa do nosso campo, né? Nosso campo do jornalismo, assim. Mas eu acho que nesses momentos, assim, de complexidade, se mostra cada vez mais necessidade e a urgência da profissão do jornalismo, do profissional do jornalismo que tem essa formação ética e humana. E você veja, assim, que a internet é igual a faca, a mesma faca que mata é a faca que faz o pão. E a gente veja assim que a internet deu, como diz Humberto Eco, né, voz aos imbecis. Então, por exemplo, assim, no caso assim, vamos dizer assim, vamos colocar a Globo, mas os grandes veículos assim, eles estão assim noticiando o fato e eles que estão ficando com essa pecha da fake news, sabe? Vamos dizer, claro, muitas vezes eles não possuem, na maioria das vezes, naquela objetividade assim que a teoria, né, a nossa teoria exige, mas existe ali o jornalismo. Onde não existe o jornalismo é justamente o quê? Eu vi no WhatsApp, tá aí a prova que você falou do seu teu amigo, que é uma produção de ficção com cara de verdade. Ele produz, cara. O cara ganha para produzir, né? E assim, quando eu questionei ele, significa... E quando eu falei, no fundo, vamos pegar o dólar de hoje, significa 100 mil reais, né? Por mês. Por mês. E ainda ele riu, né? Assim, ele ainda riu assim baixinho. Só isso? Sabe, provocou. Ou seja, então o cara, e claro, tem uma equipe que trabalha com ele, etc. Eu falo assim, então, e eu acho que a imprensa, nesse ponto, a imprensa, eu te digo, o mundo da política também, o mundo judiciário, né, o próprio TSE tem feito vistas grossas, sabe? Eles não entenderam ainda a lógica da mentira. Não entenderam a lógica. Da produção da mentira. Da produção da mentira. Eles acham que é assim, não, é o cara lá que fez, que postou. Não, é articulado. Isso, aí eu ainda perguntei para esse amigo meu, né? Caso de nome, não posso falar o nome. Eu pedi assim para ele, assim, cara, até para ser jornalista tem que guardar a fonte, né? Eu falei, cara, eu falei assim para ele, mas como é que é você... essa questão para mim até agora era assim, era um seguidor que inventou a fake news e colocou. Aí ele riu, porque é um cara assim, muito legal, a gente é muito amigo, ele falou assim, coitado, o Faxina virou inocente agora, ele rindo de mim, né? Falou assim, cara, acreditar nessa história de que, ele falou assim, claro que tem, sempre o farosteiro que faz, né? Naquela época não tinha ainda aquele caso
aquele cara que foi gravar lá em Minas Gerais, lembra? Que mostrava todo o espaço de venda de produto vazio, etc., né? Que era uma mentira. Portanto, ele não usou como exemplo. Mas ele falou isso, não, sempre tem um cara que vai e faz, até porque isso se divulga. Ele falou assim para mim, agora, assim, o grosso das fake news são produzidas profissionalmente, ele falou bem assim, profissionalmente, como a gente fazia campanha política. Assim, com muito profissionalismo. Ele falou assim, olha, e me pagam bem porque as que eu faço saem profissionalmente bem feitas. Eu sei que o cara é bom. Aí eu falei, me dá exemplo de algumas. Ele falou, não, você está querendo demais também, né? E não me deu exemplo de nenhuma que ele faz, né? E aí eu falei, pô, mas me manda, foi mandar de jeito nenhum. Eu vou mandar para você, né? Aí eu citei alguma, né? Falei, por exemplo, assim, olha, uma que saiu recentemente é assim, né? Aí ele começou a rir, né? Ou seja, eu sei que aquela tinha sido, porque assim, ele riu, aí eu falei assim, eu estava no meu celular, porque chegou no grupo de família, falei, essa aqui, por exemplo, assim, essa pessoa aqui, aí ele falou assim, ele falou bem assim pra mim, falou assim, é uma grande atriz essa menina, cara. Ou seja, aí eu falei, e ela só fez esse papel contigo? Ele falou assim, não, essa menina é versátil. Aí ele me contou, ela é o quê? É uma menina que faz dublagem. É uma atriz de dublagem, ela trabalha em agência de dublagem de filme, etc, né? Então ele falou assim, uma grande atriz. Ele não me falou assim, esta foi minha, mas sabe quando você começa, ele ria, sabe, para mim aquela ali foi uma, e muito bem feitinha, sabe, assim, uma coisa bem produzida, né, uma coisa, eu ainda eu perguntei, assim, isso deve ser produzido dentro do estúdio? Aí ele falou assim, como a gente fazia campanha política? Eu falei, normalmente dentro do estúdio. Pois é. Ou seja, é uma coisa produzida e era um ambiente de casa, com sofá, com tudo, dava uma ideia de casa. Então, os caras produzem. Então, essa ideia de achar que fake news é o cara que teve vontade de fazer, como ele falou assim, tem um pouco, tem os seguidores que criam coisas e mandam. Ele falou, mas a grande parte... Aí eu brinquei com ele, falei assim, o quê? Uns 70% mais ou menos? Ele falou, sim, pelo menos 70% é profissionalmente produzido. E aí fica os partidos políticos, de um modo geral, fica o TSE, fica a imprensa achando que, não, uma hora vão cansar de inventar fake news. Não, cara, é produção profissional. É uma indústria rentável. É uma indústria rentável. Ou esses caras, falo, a nós da imprensa, eu não estou mais no dia a dia do jornalismo, ou assumir isso como uma tarefa, não precisa, eu insisto, não precisa apurar. Pega essas agências que faz apuração, sério, são todas agências sérias. Pegue isso e vão divulgar, fazer uma divulgação. Ou seja, no mínimo isso começa a entrar, eu chamo de areia na engrenagem, né? Porque assim, lá tem um cara que acredita nisso, mas alguém da família dele vai ver que isso é mentira e vai mandar para ele. Você começa a botar areia na engrenagem. Né? Ou nós botamos areia nessa engrenagem das fake news, ou então, Álvaro, a gente vai ter ainda a imprensa recebendo título de mentirosa e com selo de mentirosa, sabe? Porque vira mentira. Você sabe, né? O Goebbels dizia isso, né? A mentira, você diz até que daqui a pouco ela vira verdade. Então esse é um desafio que nós temos como profissão. Me diga uma coisa, Faxina, você que está na academia, que está dentro da universidade, assim, o nosso diploma foi retirado há anos atrás, né? A nossa profissão também está sendo desregulamentada. Será isso um dos motivos para acontecer essa transformação dentro do jornalismo, nesse crescimento também das fake news, né? Que, por exemplo, nós perdemos o monopólio, né? O jornalismo perdeu o monopólio da mediação, né? Agora alguém com celular, assim, já tá produzindo conteúdo. Será que vamos dizer assim, de certa forma, usar essa palavra, esse desdém à formação acadêmica proporcionou isso? Essa redução na qualidade dessa produção jornalística? E também da proliferação da fake news, né? Por exemplo, para a audiência preferir eu vi no WhatsApp do que ver num livro de referência, vamos dizer assim, só para legitimar um discurso que ela mesma já tem?
Uhum. Eu contribuo muito, sabe por quê? No mínimo é o seguinte, o próprio jornalista, querendo ou não, ele acaba se colocando meio, cara, eu tenho que cuidar aqui, porque senão, ou seja, qualquer um pode ocupar o lugar dele. Então, ou seja, você perde aquela visão de corpo que a gente tinha. Eu fui da Federação Nacional de Jornalistas, fui diretor da Federação Nacional de Jornalistas. A gente lutava muito e tinha muito essa ideia do nos defender enquanto profissão, sabe? E a gente perdeu esse espaço, né? A gente perdeu de forma até que uma categoria mais desorganizada é a de jornalista hoje, né? Uhum. Então, assim, como que a gente deveria se organizar? Porque quando a gente perde a noção de corporação, a noção de corporação, como você falou agora há pouco, é uma faca. Ela é tão perigosa quanto ela é a salvação, né? Eu sempre brinco, é como uma faca na cozinha. Ah, a faca é perigosa, o cara pode entrar na minha casa, pega a faca e me mata. Sim, mas tira a faca da cozinha, vai fechar a cozinha, não faz nada da cozinha sem uma faca, né? Então, assim, e nesse sentido eu digo que ela é como uma faca, a corporação é como uma faca, é perigosa, mas ela é essencial, porque eu trabalho a partir da defesa do jornalismo como uma ciência, como um espaço de divulgar os fatos, não mais o fato tendencioso, mas o fato mais possível que dê conta da realidade, né? Então, isso acabou. Então, digo assim, isso diminuiu. O fim da profissão afetou muito essa coisa que estava dentro da gente. Era quase como uma força motriz que nos movia, nos defender a categoria. A gente tem muito nas redações. Hoje o cara até que, não, do sindicato é melhor não estar perto porque pode, né? Então virou essa questão esse medo de estar lá dentro. E segundo, assim, quando você tem esse medo, você mata o pensamento, né? Porque assim, cara, eu não posso mais questionar, porque senão eu tenho alguém na fila para ocupar o meu lugar, né? E aí a gente tem, assim, muitas coisas. Eu vou falar para você, até a própria questão da Lava Jato, né? Que é uma investigação importante, etc. Mas, assim, cara, tem amigos meus que me traziam assim, olha, eu falei, cara, você fez essa reportagem, fiz. Agora, cara, você leu? Não li nada. O que eu li é uma lauda e meia, que o pessoal da Polícia Federal do Ministério Público me dava como síntese de um trabalho de 200 laudas, né? Então, eles davam lá a síntese. Então, mas você falou que é verdade? Não, é que eles me deram isso, quer dizer, virou um jornalismo da declaração e não da investigação, né? Em toda a cobertura, em toda a cobertura da Lava Jato, não houve jornalismo investigativo. Houve só jornalismo declaratório. O cara declarou, virou verdade. E aí é grave. O jornalismo declaratório é perigoso, porque aí a palavra vira fato. Quando o fato deveria virar palavra, né? Não, então a palavra do cara virou fato. Não. Sabe que existiu mesmo? Né? Que tinha corrupção? Tinha. Mas foi daquele jeito? Né? Ninguém se questionou por que os grandes corruptos presos com fartas provas estão todos soltos, né? Tem inclusive, dois deles, né, aquele da Petrobras lá, fiz o nome do Paulo lá, que ele tá inclusive sem monitoração. Ou seja, e o cara roubou milhões, quer dizer, então, ou seja, a imprensa não foi atrás de ver como isso funcionou, né? Não, ela acertou. E aí, então eu falo assim, virou um jornalismo completamente declaratório, que é ruim para a sociedade, porque o jornalismo deveria, inclusive, nessa hora, fazer o papel dele. Peraí, vocês da Lava Jato, vocês vão destruir a empresa? Destruir a empresa vai destruir o país, vai destruir os empregos, e o problema não tem nada a ver. Veja o caso da Odebrecht, né? Que ela tinha mais de 300 mil empregados, caiu para 40 mil. E que culpa tem a esses outros empregados se o filho de uma jumenta, coitado da jumenta, né? Do dono, né? Fizeram essa lambança? Nos Estados Unidos, como em outros países, há uma proteção. Cara, você tira o cara, afasta o cara, vai ser punido, etc., mas a empresa segue o seu caminho, entende? Né? Não, aqui no Brasil, mas isso a imprensa, é o erro do judiciário, o erro da imprensa. A imprensa deveria ter feito esse tipo de trabalho, devia ter questionado, né? O jornalismo investigativo exige muita estrutura, né? Muito caro, daí o que acontece? Os grandes veículos de referência não querem fazer, e as fake news não fazem.
Não fazem, não Por fazem. exemplo. E eu falei, nisso acaba virando meio fake news, né, o que a gente fazia. Então, assim, eu falo assim, a nossa prática de jornalismo de grande parte, olha, temos grandes jornalistas atuando hoje, vamos fazer ressalva. Temos grandes jornalistas atuando hoje em todos os veículos, né, cara? Né? Eu tenho amigos, sim, que falam, cara, eu queria ser tão bom quanto eles, né? Os caras, fantástico, né? Você tem pessoal que faz um trabalho maravilhoso. Eu falo assim, mas assim, nessa cobertura, a gente foi tornando tão... Se jornalismo é declaração, então eu pego a declaração e coloco, vira notícia, vira fake news, quer dizer, a gente perdeu a investigação. Eu falo, perdeu, eu estou colocando né, como maioria. E a investigação é fundamental, né? Ela exige um esforço, mas é fundamental, né? Fundamental. Veja o que faz, e contratado para isso, né? Por exemplo, o nosso amigo daqui, né, o James, que ele trabalha hoje, tá no Fantástico, né? Faz um trabalho de investigação, de apuração do cacete, cara. As matérias que vêm, você ama de ver aquilo lá, cara, é jornalismo investigativo. E nós precisamos disso. O jornalismo tem que ser mais investigativo e quanto menos declaratório. E quando eu falo declaratório, é interessante porque tem uma fala do Caco Barcelos, que é um outro profissional que eu tenho um enorme respeito por ele, que numa entrevista na Globo News, uma pessoa, não fala quem, né, pergunta assim, isso faz há uns 4 anos, bem no tempo fora da Lava Jato, falou assim, Caco, e você, que é o jornalista, né, competente, o que você acha agora, nesse momento de tanto trabalho jornalístico sério que estamos fazendo, questão da Lava Jato, etc. O Caco fala bem assim, ele fala, olha, assim, não, assim, o que nós estamos fazendo hoje é jornalismo declaratório, não é investigativo. Eu falo assim, nesse caso da Lava Jato é declaratório. Daí o pessoal fica meio, não, mas estou falando aí, né, tentar tirar ele do... Mas já é isso, quer dizer, então a gente faz declaração a fake news faz, né? Declaração, porque quando o cara me fala, mas ele é um policial, cara, desculpa, ele é um ser humano. Ele é um procurador, ele é ser humano. Ser humano é falível. Ser humano é falível. O papel da imprensa é desconfiar de nós mesmos, né? É desconfiar de nós mesmos. E o desconfiar não é assim, não é para... Não, é para contar. Cara, estou duvidando do Álvaro. Deixa eu investigar a fala dele para ver. Porra, o Álvaro tem toda a razão. Entende? Quer dizer, ou seja, quando se faz investigação, você vai potencializar, inclusive, a declaração, né? Para investigar e está correta, é isso mesmo. Ou não. Quer dizer, então, isso a gente deixou de fazer. E quando a gente deixa de fazer, para fechar um pouco aquele seu raciocínio inicial, a gente começa a dizer que tudo é notícia. Qualquer declaração é notícia. Então, é o caso desse meu amigo que mandou essa semana. Como aquela médica falou que cloroquina é boa para todo mundo, porque a declaração dela virou fato. E fato virou notícia, virou algo importante, né? Então, a opinião virou fato, né? A opinião virou fato. A opinião virou fato que virou notícia. Não, que virou notícia. Então, esse é o agravante que eu vejo desse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que repensar nossa prática jornalística. Isso que você falava do começo, né? Ela é fundamental. Cara, ai de uma sociedade sem jornalismo sério, sem imprensa livre, né? Ai de uma sociedade. Né? Ela vai a caminho da barbárie. A caminho da barbárie. A barbárie é o quê? É o não respeitar o outro, é o salve quem puder, é a lei da selva. A lei da selva. E a lei da selva não é feita para os humanos, é feita para a selva, né? Então, acho que nesse sentido é que nós temos que repensar a nossa prática, e eu sei que tem muita gente fazendo isso dentro das redações, às vezes muito, né, esse dia atrás fiz uma crítica até meio no Facebook, uma crítica à Gazeta do Povo, na verdade veio uma crítica dizendo aquela história de que ela publica fake news, e eu fui lá e comentei, né, e cometi um erro, né, porque eu comentei que a Gazeta só faz fake news. Não, eu podia ter dito, olha, teve esses dois momentos que ela compartilhou fake news. Mas não, a Gazeta tem um trabalho sério feito por vários profissionais da mais alta seriedade, né? Tem também aqueles que não honram a profissão. Lá dentro tem isso, né? Mas, assim, aí essa pessoa que é muito amiga minha, me fez um pouco a China. Ela está dizendo que tu faço trabalho disso, faço trabalho de investigação, não sei o quê, e ela tem toda a razão, né? Então, a gente tem que cuidar, e vejo que a gente erra, né? E eu cometi um erro danado, porque generalizei um veículo, quando o veículo tem coisas boas, tem coisas ruins. Acho que a Gazeta tem ido para um caminho que não contribui muito para a democracia, né? A Gazeta do Povo.
aqui no Paraná. Mas, assim, agora não posso dizer que todo mundo que está lá pensa igual. Não. Ela tem sua pluralidade. Faxina, você foi nessa questão que dizendo da importância do jornalismo investigativo, desse jornalismo, se não sendo um jornalismo declaratório, você citou a cobertura da Lava Jato, né? E a cobertura da Lava Jato foi feita, sobretudo, pelos grandes veículos de comunicação, eram eles que estavam lá no local, e os pequenos veículos, eles repostavam isso, né? Repostavam essas informações. Me diga uma coisa, qual que é a importância, nesse caso, da valorização do jornalismo, da valorização da imprensa local? Que você veja assim, que existe mais de 3.000, acho que 3.500 municípios do Brasil que não existe um jornalismo local. E como construir um jornalismo local quando nesses municípios os maiores anunciantes justamente são os poderes públicos, né? No caso, assim, a prefeitura, né? E a Câmara Municipal. E também, por exemplo, se tiver uma grande empresa, e essa grande empresa se tornar uma grande anunciante daquele jornal, conseguir construir isso, por exemplo, numa cidade pequena, uma cidade, por exemplo, Lidianópolis, vamos pegar um exemplo assim, um jornalismo local ali. Como construir isso? E a gente precisa disso, tanto é que você veja, assim, que a gente sempre está falando, assim, as entidades de imprensa, o Facebook, ano passado, fez um trabalho de jornalismo empreendedor, que abriu um curso para 3.000 jornalistas assim, em todo o Brasil, para justamente o quê? Surgirem esses novos veículos de comunicação para acabar com essa mudez, né, em todos esses municípios. Como valorizar o jornalismo local? Rapaz, então uma pergunta boa, né? Então uma pergunta ótima que você faz, né? E esse é o grande problema, porque o grande anunciante acaba sendo o poder local, né? Os poderes locais, que também tem seu olhar, né? Eu conheço o município, não falo o nome, né? Município que quem me ouviu vai saber de onde eu venho, né? Que é isso, o cara que faz um jornalzinho lá, um jornalzinho pago pelo prefeito, né? Era pago pelo prefeito, e depois mudou de prefeito, aí o jornal acabou. Mas é um cara assim que nunca... Ele fazia o texto todo troncho e mandava uma amiga dele, que entendia de gramática, para fazer a correção dos erros, né? E era a visão do prefeito, era de defesa. Ele não contribuiu em nada com relação a isso. Agora, nós temos que buscar formas, né, de construir um jornalismo local, que hoje ele pode ser online, etc., mas assim, uma coisa que a sociedade teria que encampar isso, né? O certo, Álvaro, seria a gente pensar mesmo, eu sei que muita gente tem a cara virada com isso, mas sim, um esquema em que você tem, na lei, uma previsão de recurso para isso, uma questão não de governo, mas de Estado, né? Por quê? Porque informação é um bem público. Nós temos que entender como um bem público, né? Como direito público e não como, sabe, uma coisa só de jornalista. Então, a gente tem que amadurecer esse pensamento. Um município que não tem veículo de comunicação é um município que não existe no imaginário das pessoas, porque toda a informação que circula não vem dele, né? Não vem de quem está ali pensando a partir dali, vem de fora. Então, é uma situação grave e nós temos, como você falou, mais da metade dos municípios brasileiros não tem um veículo local, né? E quando tem, ou é uma rádio comunitária com um olhar muito enviesado, ou é uma rádio ligada ao prefeito, ou ligado a uma igreja, uma religião. Quer dizer, então você não tem um veículo democrático. Nesse sentido, eu acho que nós temos que avançar. Eu, certa ocasião, eu defendia que achava que eu ainda tendo um pouco a achar um pouco isso, né? É a gente ter correspondente nas regiões, mas assim, para um grupo pequeno município, e que ele fique mandando, e que você tenha, então, o jornalismo estadual, por exemplo, regional, que tem uma imersão no local, que tem página no local, que, sabe, uma forma de você criar que ele chega no local, ali se inserta uma página, outra com a visão local, e seja distribuído, seja comercializado no local. Eu não sei certo, mas nós temos que pensar, né, como o senhor usou um termo bom, que é como tirar essa mudez que tem em grande parte da população, né, e que aí ela se alimenta do quê? Do WhatsApp.
né? Esse é o grande problema, né? É um grande veículo de comunicação em muitos locais, comunidades, cidades, é o WhatsApp, né? A tal da frase, né? Eu vi no WhatsApp, né? Isso. E dentro do eu vi no WhatsApp, eu vi esses dias no Facebook, o nosso colega, nosso coordenador na época lá na Universidade Positivo, que era o Alexandre Castro, ele falou uma coisa interessante, assim, que eu gostei muito. Ele falou: nossa, eu estou sentindo falta de um jornalismo correto, mais ético, assim. E ele botou uma questão que eu replico isso daí. O jornalismo hoje, Faxina, está muito enviesado. Vamos dizer assim, nós estamos vivendo um momento do jornalismo, por exemplo, você veja assim que existem alguns veículos menores, principalmente, sobretudo, sites, que são muito enviesados, que legitimam um discurso, uma narrativa daqueles que os quais dirigem. Vamos dizer assim, pela esquerda o Brasil 347, pela direita o Terça Livre. Isso é jornalismo ou é só apenas publicidade e panfletário político, assim, um discurso panfletário político, assim? Esses veículos contribuem ou prejudicam a nossa área do jornalismo, assim, esses veículos assim, tão enviesados politicamente? O grande problema desse veículo é quando eles viram uma forma de fake news, porque só olha um lado também da história, né? Eu tenho aqui uma dupla visão. Acho que os veículos deveriam, de alguma forma, se identificar com uma causa. Eu não tenho nenhum problema de identificar com uma causa. Porque eu falo assim, nós não somos isentos. A isenção é uma busca permanente que nós temos que ter, né? Então, assim, o que um veículo se identifica com uma causa não tem nenhum problema. Agora, sim, que ele omita o outro lado é o problema, né? Nesse ponto, assim, eu não acredito muito num veículo que ele seja integralmente democrático. Mas eu acredito que uma imprensa que tenha representação em vários estamentos da sociedade, em várias partes da sociedade, vai possibilitar vários olhares. Agora, sim, que seja um olhar, não seja assim, eu vou ser assessoria de imprensa do meu partido, ou de quem pensa como eu. Não, eu vou dar um olhar a partir do movimento social, é um olhar a partir dali, mas não pode ser um olhar diminuto, porque aí sim, aí não faço jornalismo, né? Aí eu faço fake news de alguma forma, porque é só um lado da verdade, né? Só um lado que eu estou vivendo. Acho que é aqui que nós temos que amadurecer, viu, Álvaro? Por exemplo, eu defendo que as rádios falavam da questão do local, que uma rádio local fosse concedida, não mais a uma pessoa, mas assim, olha, se um município local tem que ter uma rádio que vai estar a prefeitura envolvida, a igreja tal, todas as igrejas locais, a associação de moradores, todo mundo que tem as instituições locais, de alguma forma, comporiam um conselho daquela emissora, para que todas as vozes apareceriam naquela emissora, né? E aqui nós temos que valer também para os nossos grandes veículos. A gente deveria ter... Eu não teria nenhum problema se... E nesse sentido eu gosto muito de um cara, eu tenho críticas a ele, gosto muito do Reinaldo Azevedo. É um homem com o qual eu discordo de grande parte do pensamento dele, né? Ele é um liberal de direita mesmo, mas ele fala, eu sou liberal. Agora, sim, o interessante nele é que, para mim, ele fala o jornalismo como eu gosto. Porque ele fala, olha, eu estou criticando isso aqui assim, mas também tem isso aqui. Ele vai sempre dos dois lados, ele faz esse vai e vem. Eu acho que aqui é que está. Como eu me identifico? Eu sempre falo, eu sou homem de esquerda. Nasci na esquerda, sou homem de esquerda. Agora, sim, como que eu, ao ser de esquerda, portanto, saibam disso, quer dizer, meu olhar está um pouco contaminado, como o olhar do Reinaldo está um pouco contaminado. Então, quando eu falo meu olhar está contaminado, o meu esforço vai ser muito maior para olhar as coisas boas do outro lado, você entendeu? Quer dizer, quando a gente se assume, como o Reinaldo falou, eu sou homem de direito, sou um liberal. Aí ele faz a crítica à esquerda, à própria direita, etc. Você fala, não, cara, esse é o jornalismo. Ele se identifica para que eu saiba desde onde ele fala, mas é um cara que está olhando, e ele é o cara que dá um dos caras que mais bateu no PT e no Lula, e ao mesmo tempo é o cara que fala, olha, eu li a sentença do Moro e não consta ali uma única prova contra o Lula. Quer dizer, veja o cara que tenha todo o interesse em manter o Lula preso, né? E ele, quer dizer, então acho que aqui é que está o jornalismo, quando ele fala assim, eu tenho esse lugar. Só que, quando eu falo tenho esse lugar, o meu compromisso aumenta. Como que eu vou ser isento falando desse lugar? Eu falo assim, a isenção, portanto, não é do jornalista, é da sua busca permanente. É como uma utopia.
como eu busco ser Eu isento. imaginei a utopia agora. A utopia. A isenção do jornalismo é uma utopia. Agora, sim, então, o bom jornalismo é uma utopia, então? É uma utopia, e que precisa ser buscada. Né? Porque a utopia não é algo assim, que muito fala, a utopia que fica lá. Não, a utopia é, para onde que eu caminho? Sabendo que eu nunca vou chegar lá, mas é por lá que eu caminho, né? É aqui. Então eu tenho que caminhar rumo a essa utopia, né? E ora eu cometo erros, mas eu sei que eu tenho para lá. Por exemplo, quando eu fiz essa publicação, eu fiz, só curti, né? Fiz um comentário nessa publicação que eu recebi, e essa amiga me falou, eu falei, cara, eu estou falhando nessa ideia de criticar a imprensa naquilo que ela erra. Eu tô generalizando, quer dizer, então quando você tem uma utopia, um norte a seguir, você caminha para ele, né? Então acho assim que nós temos que colocar. Então eu não tenho, em princípio, nenhuma crítica a veículos que se identificam, não. Tenho até mais contra aqueles que se dizem isentos, porque não há isenção. Agora, tenho crítica... quando você declara, é muito mais verdade, né? Muito mais verdade, muito mais verdade. Sou... aquele que fica se escondendo, mas colocando uma mensagem por ali. Isso. Mas também está errado aquele que identifica, eu sou de esquerda e só olha as coisas boas da esquerda, né? Aí também está errado, porque aí não é jornalismo também. Aquilo que você falava na sua pergunta inicial, né? Nós temos alguns veículos que ficam assim, cara, tudo o que é certo, que aparece na esquerda, ele divulga, tudo que é errado, ele omite. Tudo que é certo que sai da direita, ele omite, tudo que é errado, ele emite. Quer dizer, isso não é isenção, né? Isso não é jornalismo, isso é militância político-social, né? Eu entendo que um movimento faça isso, porque ele defende agora. Não entendo um partido, não entendo um veículo de comunicação que faça isso. Então, o veículo... Tanto é errado aquele que... Entende um movimento social, um partido fazer esse direito, mas não um veículo de comunicação. Mas não um veículo. Né? O veículo de comunicação, ele precisa dizer onde ele está, mas também tem que ali fazer como eu cito o Reinaldo Azevedo como modelo, e veja, eu tenho muitas críticas a ele. Eu acho que o modelo que ele fala de liberalismo que ele defende não se sustenta, né? Mas tudo bem, mas é o pensamento dele, e eu ouço muito. Ele fez semana retrasada, acho que foi, uma fala sobre o que é o liberalismo, e eu parei o carro, não, deixa eu ouvir melhor isso, porque, sabe, eu tenho uma visão enviesada do liberalismo. Certo. Cara, e ele... Comecei a pensar, falei, cara, acho que você tem razão, cara, ele tem razão. Essa ideia de você negar a potencialidade que está dentro do ser humano é prejudicial para a sociedade, quer dizer, então ele fez um raciocínio, falei, cara, pô, eu ainda brinquei assim, eu falar um palavrão que você fala, filha da puta, ele tem razão nisso, sabe, essa ideia de falar, porra, quer dizer, então a gente aprende nessa hora, né? E nós temos que estar aberto a aprender, cara, né? Aprender. Ele colocou aquela dúvida, né? Ele colocou aquela dúvida. A dúvida. E o filho da mãe me deu um trabalho, porque eu tenho muita certeza de que o liberalismo era nefasto em tudo. Eu falei, não, mas nisso aqui ele tem razão. Não que ele me convenceu a ser um liberal, mas falei, aqui tem uma coisa do liberalismo que a esquerda deveria aprender e a esquerda nega. Né? Veja, isso vai me ajudar a pensar enquanto esquerda, a melhorar enquanto esquerda, né? Porque, vamos ser sinceros, o liberalismo e a esquerda são dois extremos, né? E nós temos que buscar como cada um aprende com o outro, né, cara? Né? Com certeza. E o que acontece? Por exemplo, esse discurso de ódio que estamos vivendo hoje, é o problema das certezas. Eu tenho uma certeza, o outro tem uma certeza, você tem a outra certeza. Todo mundo tem a receita pronta, né? E não é isso, vamos buscar juntos para encontrar. Isso. Eu respeitando. Hoje eu escutando, eu gosto muito do André Trigueiro, aquele jornalista da Rede Globo, ali, que trabalha com o tema do meio ambiente. Isso. E hoje ele falou uma coisa bem interessante. Ele tem o Papo das 9, estava ouvindo hoje, ele o Papo das 9, ele faz uma discussão, ali, uma live, ele falou uma coisa assim. No Brasil nós já temos muitos azulejos, azulejo não falta. O que está precisando é de rejunte. A gente precisa, eu gostei muito dessa metáfora. Que legal, que metáfora boa. Se juntar, assim, por exemplo, o que acontece? A gente precisa agregar, nos encontrarmos para encontrar a solução. Por isso, eu gostei desse rejunte aí, que vem no propósito do Vamos Buscar Juntos. Achei bem interessante essa metáfora dele. É isso que a gente está precisando. A gente não tem certeza, a gente tem muito mais dúvidas, a gente tem mais dúvidas do que certeza. E a gente admitindo essas dúvidas que a gente caminha para o debate.
Imagina uma curiosidade minha que eu tenho, assim, de ver, né, de ver o trabalho da academia, ver como a academia conduz, né, as suas pesquisas, o seu jeito de ser. Você é um homem muito religioso. Você é um homem muito religioso. Você trabalhou por anos na pastoral da criança, até na nossa conversa aqui, você mostrou todo esse teu lado da fé. E a academia se demonstra assim, mais científica, de certa forma até um pouco ateísta, assim, né? Vamos dizer assim, seguindo mais Richard Dawkins do que Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim, como que é o convívio você com os teus pares, com os teus colegas? Como que você convive com esse teu pensamento religioso, cristão, filosoficamente dentro do cristianismo, dentro da academia? Claro, você já se demonstrou ser um homem assim, você consegue estabelecer uma visão de sua visão à esquerda e você convive completamente com os seus amigos que são de direita, que tentam harmoniosamente. Como que é esse desejo da harmonia dentro da academia, que tem mais como realizar, mas tem esse pensamento que você é um homem extremamente religioso dentro desse ambiente acadêmico? Veja, eu acho que o problema, às vezes, é a visão que a gente tem de religião. Tem gente que acha que a religião é o único olhar sobre Deus, sobre a sociedade, em condição de validade, e nega as demais visões. Então, assim, e para mim, toda religião que nega as demais religiões, as demais formas de crença, não é religião. É uma ideologia, né, que lhe dá estabilidade nessa visão transcendente. Então, para mim, por exemplo, eu sou católico, cristão, né, de ler a Bíblia, de frequentar a igreja, né? Agora, convivo e muito bem, aliás, convivo até muito bem com pessoas de outras religiões, como a própria religiões africanas, do que com certos católicos que são, né, que o cara que acha que sabe, que julga tudo, etc, né? Para mim, a religião, ela é uma forma de eu me aproximar de Deus, com o transcendente, né? E nunca, para mim, ela esteve contra a ciência. Que tem gente que tenta provar que não existe Deus, ok. A existência de Deus, para mim, é questão de fé, né? Eu creio, e o outro que não crê não é mais nem menos do que eu. Temos pensamento diferente, temos compreensões diferentes do mundo. E, para mim, ele também não vai para o inferno por causa disso, né? Ele não tem. Agora, ele vai para o inferno se ele, na vida dele, não fizer o bem, não trabalhar para o outro, não construir humanidade, né? E aquele que muitas vezes que diz que tem fé é o cara que cuida só dele, quer dizer, é o cara que maltrata seus funcionários, quer dizer, esse não vai para o inferno, esse vai para o inferno, porque, embora se diz que tem fé em Deus, né? Então, esse que diz assim, está na Bíblia, a verdade nos libertará, e vive pregando mentira, esse vai para o inferno, porque, né, esse não está seguindo os princípios cristãos. Então, assim, eu convivo muito bem no âmbito religioso, né? Isso não compromete a minha fé, e nem digo que o outro, né? Eu fiz um documentário chamado Escravos da Liberdade, sobre a questão dos quilombolas, e aí eu conheci um pouco da religião africana. Cara, eles têm coisa da religião africana que é essencialmente cristã, né? Eu ainda brincava, falava o seguinte, olha, acho que a gente não sabe, mas Jesus passou por lá, pela África, para poder estimular, né? No fundo é isso, Deus está na vida daquele povo lá também. Deus não é exclusividade da minha religião, da minha fé. Deus está em toda a sociedade. Primeiro isso. Segundo, também é uma fé equivocada o embate com a ciência. Quer ver uma coisa que é a raiz do embate com a ciência, que para mim é completamente equivocada? Você é criacionista, né? Ou você é evolucionista? Não existe isso. Que tem gente que acha que Adão e Eva existiu de fato. Foram duas pessoas que Deus foi lá, soprou de barro. Não. Adão e Eva é uma alegoria construída há milênios para explicar, uma alegoria que explica, é como uma parábola, né? Que explica como Deus fez. Quer dizer, Deus, ele criou com o sopro dele, o sopro divino. Quer dizer, então é toda uma explicação sintetizada ali. Então, se ele falar, o homem nasceu, não, acho que para mim, tranquilamente, o homem surgiu, criado por Deus, lá
lá no mato, como todos os animais. Mas Deus deu para esse homem que parecia um pouco macaco, né? O jacaré se parece com o crocodilo, são diferentes, né? O lagarto se parece com a lagartixa, mas são diferentes. Quer dizer, então parecia um pouco, mas Deus deu para esse ser o dom do raciocínio, para ele, de alguma forma, organizar o universo. Deus precisava, na minha forma de compreensão, né? Então, portanto, esse debate do evolucionismo, criacionismo, para mim é extemporâneo. É extemporâneo, é bobo, é tolo, né? Deus nos fez, mas não fez o ser humano como nós somos hoje. Botou nós vivendo num momento lá, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente crescer. Então, todo debate que eu vejo na ciência que tenta contrapor a fé, é um direito da ciência questionar a fé, lógico. Agora, também você tem grande parte da ciência hoje que mostra e que pesquisa e que comprova a importância da fé. Porque a fé também me organiza interiormente, me torna bem, quer dizer, ela me possibilita. Se a pessoa tem fé, Álvaro, se ela tem fé de fato, ela não tem como ser, ela tem que ser uma pessoa que busca permanentemente, vamos buscar aquela imagem, né? Ser um mocinho, e está questionando permanentemente, cara, não estou sendo bandido aqui, quer dizer, a fé tem que me fazer me questionar, a fé tem que me levar ao encontro do outro. Esse papel da ciência. Colocar em dúvida mais uma vez, né? Exato, né? Então, assim, esse debate fé e ciência, para mim, esse debate de antagonismo, ele é equivocado. Faz sentido para quem tem uma visão de igreja assim, não, cara, é a minha igreja, Deus se revelou para a minha igreja. Todas as demais são obra do diabo. Bom, aí desculpa, cara, se você é dono da verdade, né, não tem jeito, né, e eu até entendo muito católico que criticam esse Papa, que esse Papa falou, né, esse Papa fala uma coisa interessante, que ele fala assim, que a salvação não é exclusividade da Igreja Católica, não é exclusividade, quer dizer, não tem nenhuma igreja que tem exclusividade de Deus, né. Para mim, Deus inspirou de várias formas. Jesus, né? Exato. Aquele tem o monopólio é porque quer grana. Já virou empresa. Deixou de ser religião, virou empresa, embora com uma estampa de religião, né? Então, isso acontece nas mais variadas igrejas, né? Mas, então, eu falo assim, portanto, esse debate, para mim, é muito tranquilo. Eu faço ciência mantendo meus princípios cristãos, né? E entendo perfeitamente quando alguém fala, olha, não há evidência da existência de Deus. Claro, não tem como ter mesmo, né? Não tem ninguém que foi e voltou e disse. É uma questão de fé, né? Eu, como Maria Teresa de Calcutá, eu também creio que esse universo existe, e como ele existe, só pode ter tido um Criador, um Pai eterno, só pode ter tido um grande Criador. A minha fé, isso não diminui quem pensa diferente de mim, né, e nem me diminui por pensar assim, né? Eu tenho fé e faço ciência. O que eu procuro é fazer uma ciência sempre em benefício do outro. Não me interessa fazer ciência para discutir coisas que não têm, né, interesse social. A minha fé me leva a procurar sempre pesquisar, trabalhar com temas de interesse do outro, interesse social, fazer com que a sociedade seja melhor no futuro. Legal, bacana. Para encerrar, me diga uma coisa, Faxina. Como foi trabalhar anos e anos ao lado de Zilda Arnes? No teu ponto de vista, o que se a dona Zilda estivesse aqui ainda com a gente, o que ela estaria fazendo agora nesse período de pandemia? Como que ela estaria colaborando com a nossa sociedade? Olha, primeiro, trabalhar com ela foi assim um momento maravilhoso. Foi o momento em que eu consegui unir a minha fé e a minha profissão. Foi um trabalho que eu gostava muito, né? E a gente conseguiu organizar um trabalho muito legal dentro da Pastoral da Criança, né? Eu fui o primeiro jornalista contratado exatamente para organizar o trabalho de comunicação, né? E a gente acabou construindo uma rede de comunicadores solidários em todo o Brasil, né? Foi um trabalho delicioso em que eu unia a minha fé e minha profissão. Trabalhar com ela, essa pergunta que você fala sobre ela, olha que coincidência. Essa semana eu tive uma grande reunião online, né, uma conversa online com o filho dela, o filho caçula dela, que mora nos Estados Unidos. Um grande amigo meu, o Rogério Arnes, e o Rogério estava conversando sobre um monte de coisas, tá, né? Ele trabalha lá, a esposa dele dá aula lá, é professora, pesquisadora lá, e mora lá com os 2 filhos.
E aí, então, ele está falando sobre a pandemia, ele falava bem assim, a China, lembra do que a mãe dizia? Que nós precisamos organizar as famílias, estruturar as famílias em vizinhança, porque uma acolhe a outra, né? A gente, quando você tem uma organização de família, você consegue convencer a família do que ela precisa fazer agora. Ele está nos Estados Unidos, ele falou assim, o que falta aqui é um trabalho direto com as famílias, para que as famílias entendam, de fato, a importância delas ficarem em casa, como elas podem aproveitar esse momento em casa para construir uma relação nova. Então, nós fomos conversando e lembrando disso. Se a Brasil estivesse viva, ela estaria lutando hoje para que as famílias tivessem uma assistência de saúde básica, né? Que elas pudessem estar organizadas, com muita informação do que fazer agora. Né? Uma informação direta, não uma informação, porque o que a Pastoral da Criança fazia? A mediação na Pastoral da Criança era humana, não era tecnológica, né? Era o quê? Toda uma formação que chegava às coordenadoras estaduais, às coordenadoras diocesanas que são regionais, e que chegava a líder comunitária, a coordenadora da paróquia e depois a líder comunitária, ou seja, a líder comunitária sabia exatamente o que ela tinha que fazer. A doutora Zilda, ela falava muito isso, falava assim, ninguém pode ser líder comunitária sem ter feito muita formação antes. Então, ela estava preparada, e preparada do ponto de vista da comunicação, que era, a gente trabalhava muito isso com elas, como criar um laço com a família, como se criar um laço em que a família confie em você, você está lá para ajudar, não está lá para poder explorar politicamente nem nada, né? Então, assim, ela estaria fortalecendo esse vínculo familiar, esse vínculo comunitário com a família e fortalecendo essa rede de solidariedade nacional da Pastoral da Criança. Eu tenho certeza que ela faz uma falta imensa nesse momento para o Brasil. Por quê? Porque a Pastoral da Criança só chegava, né, onde estavam as pessoas mais pobres. Ela para a criança mais pobre, aquela que não tinha ninguém. Né? Nem o Estado chegava, né? Nem o Estado chegava. Nem o Estado chegava, né? Tanto que ela falava, a Pastoral da Criança deve chegar, o Estado chega até o posto de saúde. O trabalho da Pastoral da Criança é do posto de saúde para lá. Não é antes. Antes o Estado chega. É onde não chega o Estado. Por isso ela faz uma falta imensa para a gente hoje aqui. Legal, quando ela estiver, um beijão para ela. Um beijo bem grande para bem grande. Que fez muito pelo nosso país, muito pelo mundo e continua fazendo muito ainda pelo exemplo que ela nos dá. Faxina, quero agradecer a tua presença aqui no canal Vamos Buscar Juntos. Tivemos uma longa conversa aqui, sempre válida. Eu acredito muito nisso aí que a gente vai debatendo. Você demonstrou aí o quanto que você respeita a ciência, o quanto que você respeita e acredita na fé, o quanto que você respeita, acima de tudo, que eu defendo tanto, respeitar o contraditório. Isso. É isso que a gente precisa. Ter empatia com o outro, né? Ter empatia com o outro, não importa quem seja o outro, ter empatia com ele, né? Respeitar o contraditório. Se teu pensamento é de esquerda, não desqualifique o discurso de direita. Você é de direita, não desqualifique o discurso de esquerda. Eu lembro esses dias um livro do João Pereira Coutinho, né, um intelectual de direita, né? Ele falou assim, eu prefiro muito mais um pensamento de esquerda embasado, moderado, do que um radical de direita, né? Então não adianta. Então eu gostei muito, e foi isso que você falou. Digo mesmo, ele é da esquerda. Digo mesmo, ele é da esquerda. E você falou, quando você passou isso, você assemelhou muito quando você falou do Reinaldo Azevedo. Então, o teu propósito, você mostrou justamente isso. Vamos buscar juntos. Em cada área do conhecimento existe uma colaboração para a gente construir a verdade. Vamos buscar juntos, e eu, que te admiro muito, muito obrigado, Faxina, pela tua presença aqui no canal, dedicar esse tempo para a gente conversar um pouco mais. Muito obrigado pela tua presença. Ô, Diorinho, obrigado você por lembrar de mim, obrigado por esse convite. Eu é que me sinto honrado de poder estar com você nesse momento, tá legal, cara? Um grande abraço para você e vamos construir juntos mais coisas ainda. Vou te passar alguns nomes, tá bom? Aliás, deixa eu fazer no ar aqui. O Rogério Arnes é um bom nome para você conversar com ele, filho do doutor Gilda Arnes. Eu posso passar. Então... Esse vai rolar um bom programa.
Eu Legal? quero mesmo, tá combinado. Vai me ajudar, então, vai ser meu pauteiro produtor, então. Com certeza. Grande abraço, irmão. Muito obrigado, Faxina, muito obrigado pela tua presença e muito obrigado você que está aí do outro lado aí conversando, vendo a nossa conversa, colaborando conosco. Esse é o propósito, vamos buscar juntos. Vamos buscar juntos um novo jeito de pensar. Como a gente conversou aqui com Faxina, né? Existe ainda muito ódio, muita certeza absoluta, né? Confiança na sua narrativa. Não, a gente está aqui o quê? Para compreender, para conseguir ver o contraditório, pegar o que é bom aqui, pegar o que é bom daqui. Tá? Então é isso que a gente precisa construir. A verdade não existe. Nós estamos em busca dessa verdade, que, como o Faxina mesmo falou, é ainda utópica. Estamos aqui. Fizemos uma meia-culpa também da nossa área do jornalismo, porque somos seres falíveis, tá? Mas estamos em busca dessa utopia, desse bom jornalismo, como espero-se que todos nós estejamos nessa utopia, numa busca de uma sociedade mais justa, mais igual, mais legal, né? Vamos dizer, legal para todos nós. Tá? Se você gostou da entrevista, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe com seus amigos. Você fazendo esse tipo vai ajudar o nosso canal a crescer e a gente ter mais relevância junto ao YouTube, junto à sociedade também real, para mostrar a importância de um conteúdo de qualidade. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigado à presença do Faxina. E vamos juntos. Eu daqui, o Faxina de lá, você aí da sua casa, da onde você esteja. Vamos buscar juntos, pois afinal é isso que o Brasil precisa, é que toda a nossa sociedade precisa. E até a próxima, um grande abraço para vocês. Até a próxima entrevista do canal Vamos Buscar Juntos.